Fala, seus desajustados, está começando mais um Seminaristas. Vocês já devem ter percebido que o nosso amigo Lucas não está presente, ele está de férias e por enquanto eu vou dar continuidade ao conteúdo proposto por esse canal. No próximo mês, no mês de fevereiro, ele estará retornando aos vídeos para estar somando com a gente. Antes de mais nada, clique em gostei. Já inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa estar sempre por dentro dos conteúdos semanais, tá? E compartilhe com todo mundo que você conhece, com a sua família, com a sua igreja, com seus amigos, para que todos possam ficar por dentro desse conteúdo, tá bom? Vamos começar falando sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando, a série Teologia Litúrgica, e hoje vamos falar sobre o quarto capítulo do livro Em Espírito e em Verdade do Dr. Luiz Carlos Santos, que é o capítulo Quem participa do culto? Para nós respondermos essa pergunta, quem participa do culto, nós precisamos fazer uma recapitulação dos demais vídeos desse canal, especificamente os dois primeiros. A pessoa que participa do culto é a pessoa que ela tem discernimento do que é o culto e por que se faz o culto. Quando a gente viu lá no primeiro vídeo, o que é o culto? É o encontro de Deus e o seu povo, é a celebração de Deus e o seu povo. Quando a gente vê no segundo vídeo, nós temos várias respostas sobre por que se faz o culto, mas tanto eu quanto o Lucas, nós nos identificamos mais com a resposta dos reformadores. Nós fazemos o culto em resposta à graça de Deus. Existe uma frase hoje em dia, que é aquela famosa frase, o melhor de Deus está por vir. Nós acreditamos que essa frase é um tanto quanto incoerente, porque o melhor de Deus é Cristo. O melhor de Deus já veio, Ele é Jesus. O Evangelho só tem sentido por causa de Jesus. Mesmo depois que Jesus voltar e que Ele estabeleceu o seu reino de maneira consumada e plena aqui na terra, e nós fomos glorificados, e nós fomos morar na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém só faz sentido por causa de Jesus. Então, o culto cristão, ele acontece porque nós, cristãos, respondemos à graça de Deus. Deus já fez tudo o que ele poderia fazer. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Nós, cristãos, só respondemos. Bem, a pessoa que ela consegue responder o que é o culto e o porquê se faz o culto, ela entender o que é o culto e porquê se faz o culto, é a pessoa adequada para se participar do culto. Por que é só esse tipo de pessoa? Porque quem não tem discernimento do porquê se faz o culto, não encontra propósitos no culto. Não é que a igreja está fechada para todas as pessoas que não entendem isso. Não, ela está aberta. Mas participar dos momentos litúrgicos, participar da liturgia de uma igreja, de um culto, é apenas as pessoas que encontram sentido, que encontram propósito nele. Por isso é necessário que a pessoa entenda o que é o culto e por que se faz o culto. É uma questão muito interessante, uma questão que nós precisamos refletir sobre isso, é que por mais que muitas pessoas falem mal da igreja, tem muita gente que fala mal da igreja, que a igreja é isso, que a instituição é isso, que são pessoas arrogantes, são pessoas que fazem isso, assim, assim, assado. Por mais que tenha muitas pessoas falando mal da igreja, contra fatos não há argumentos. E o fato é de que a igreja ainda é a instituição com a maior abrangência cultural, social, étnica e etária do mundo. A igreja é o lugar onde mais se abrange pessoas diferentes uma das outras com o mesmo ideal. Não existe nenhuma instituição do mundo que faça isso. Ou pelo menos deveria ser. A igreja cristã é o único lugar no mundo onde você vai ver um judeu israelita e um palestino convivendo em harmonia. A igreja é o único lugar do mundo onde você vai ver pessoas de classes sociais diferentes convivendo em harmonia. Onde você vai ver um patrão e um empregado convivendo em harmonia. Inclusive, nos primeiros séculos da igreja, na época da patrística, já havia relatos de igrejas onde existiam presbíteros
que eram servos escravos de patrões leigos. É uma coisa muito interessante isso, você vê um encontro de tribos urbanas dentro de um mesmo ideal, com o mesmo sentido, louvando ao Senhor somente na igreja. Pessoas que entenderam a graça de Deus e que desejam responder à graça de Deus. É muito interessante também que no livro Em Espírito e Verdade, o Dr. Luiz Carlos Ramos ele fala sobre o lugar da criança no culto. Já que a igreja ela abrange as diversas faixas etárias, qual é o lugar da criança no culto? O Dr. Luiz Carlos Ramos ele discorre sobre 3 modelos do lugar da criança no culto. O primeiro modelo é o culto infantil, que é o culto separado, onde os adolescentes, jovens e adultos têm um culto com a sua liturgia, com a sua música, com a exposição das escrituras e ao mesmo tempo, simultaneamente, em um outro local, as crianças estão tendo a sua liturgia, a sua música, a sua exposição das escrituras, todos os momentos litúrgicos para elas, desvinculado do culto dos adultos. Primeiro modelo. O segundo modelo é o modelo híbrido, onde as crianças elas participam de certos momentos do culto dos adultos em um determinado momento, mais apropriadamente no momento da exposição das escrituras, da homilia, da pregação, as crianças elas se retiram para um outro lugar, onde elas vão ter a exposição das escrituras na linguagem delas, do jeito que elas entendem. Existe esse segundo modelo, que é o modelo híbrido. E tem o terceiro modelo, que é o modelo que é o deixa como tá, que a criança participa do culto e ela não tem um momento para ela, e se ela entender ou não o culto, a pregação, o momento litúrgico, e aí o problema é dela. É claro que o Dr. Luiz Carlos Ramos ele coloca que numa igreja saudável o modelo 3 ele está totalmente fora de cogitação. Mas qual é então o lugar da criança no culto? O lugar das crianças no culto é um assunto que merece uma atenção, principalmente pelo fato de que as escrituras são claras. O perfeito louvor vem da boca das crianças. O reino de Deus pertence a elas, e quem não se torna como uma criança não pode herdar o reino dos céus. As escrituras elas falam sobre um momento que um grupo de crianças quis encontrar com Jesus e os seus discípulos as impeliram. Aí Jesus fica irado. As escrituras dizem que Jesus fica irado e ele diz: deixem vir a mim as crianças, não as proíbam. E aí Jesus as pega no colo, as abençoa. Dentro da tradição litúrgica, até mesmo da cultura judaica, as crianças elas motivavam, elas tinham um valor muito grande na liturgia. Quando você vai ler os textos do povo de Israel na terra prometida, Moisés diz ao povo: quando vocês estiverem na terra prometida e os seus filhos perguntarem como que vocês chegarem aqui, o que significa isso que nós estamos vivendo, ou isso que nós estamos fazendo, vocês respondem: o Senhor Deus nos livrou da escravidão do Egito, nos libertou com o braço forte, abriu o mar vermelho, nos transportou pelo deserto e nos capacitou a conquistar a terra prometida. Quem começa a liturgia da Páscoa é as crianças, perguntando sobre isso. As crianças elas têm uma função importantíssima dentro do culto. O Dr. Luiz Carlos Ramos ele afirma enfaticamente que uma criança ela tem capacidade de exercer qualquer função que um adulto exerceria numa liturgia de um culto cristão. Uma criança ela pode orar para abertura, pode orar no momento de confissão, orar no momento de intercessão, orar no momento de ofertório. Uma criança, aquelas, claro, alfabetizadas, elas podem ler a liturgia, ler um texto bíblico, elas podem cantar, tocar, participarem do louvor.
O Dr. Luiz Carlos Ramos, ele é enfático. Uma criança, ela pode participar de qualquer momento litúrgico que um adulto participaria. Nós não devemos desvincular ou excluir as crianças do meio da liturgia. Elas têm um lugar importantíssimo. O reino de Deus pertence a elas e o culto ele fica muito mais rico quando as crianças e adolescentes participam do culto, participam dos momentos litúrgicos. Olha, é claro que para um entendimento mais amplo desse conteúdo, nós recomendamos que você adquire na Editora Angular o livro Em Espírito e em Verdade do Dr. Luiz Carlos Ramos. Nós aqui estamos apenas discorrendo de uma maneira prática, de uma maneira bem resumida sobre os capítulos. E se você puder comprar esse livro, seria muito interessante para você que quer ter um entendimento mais abrangente do conteúdo. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre quando acontece o culto, quando se faz o culto. E eu espero você até lá. Deus abençoe. Até a próxima.